Santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Mestre da verdade. O capítulo 8 de João é um debate entre Cristo e os fariseus e depois entre Cristo e outros judeus. Um debate entre a verdade e a mentira, entre a vida eterna e a morte em pecados, entre a humildade e a soberba, entre o amor verdadeiro e o ego humano, entre a sã doutrina e a falsa religião, entre a misericórdia e o rigor da lei. No início do capítulo nós vemos Cristo vivendo exatamente como Ele nos ensinou a viver. Veja que Cristo ele não era apenas um teórico, mas Ele praticava o que Ele ensinava. Jesus praticava a oração e a ensinava. Jesus ensinava a congregar e congregava no templo. E lá Ele ensinava as pessoas. Veja o verso 1 e o verso 2. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Ele tinha esse hábito de ir para o Monte das Oliveiras para orar. De madrugada, voltou novamente para o templo. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Então Jesus, ele praticava exatamente o que ele ensinava. Ele vivia aquilo. E estando Cristo no templo, ensinando aquelas pessoas que iam lá para obter os seus ensinos, escribas e fariseus o abordaram dentro do templo, interromperam os ensinos de Cristo, interromperam o ofício de Cristo, e o abordaram alegando que uma mulher foi apanhada em flagrante adultério. De fato, essa mulher estava realmente em adultério, e foi apanhada em flagrante adultério. E começaram a questioná-lo, mas não para repreenderem, ou não para aprenderem algo, e sim para o tentarem. Veja o verso 6. Isto diziam eles, tentando-o, para terem do que o acusar. Esse era o objetivo. Então nós vamos analisar aqui alguns nuances deste capítulo. O primeiro é que os falsos mestres apenas usaram aquela mulher. Aqueles falsos mestres, aqueles escribas e fariseus, não tiveram compaixão por aquela mulher. Veja o que eles fizeram com ela, verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. De fato, ela foi surpreendida em adultério, conforme diz a palavra, fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Ou seja, o objetivo deles que não era o amor, o objetivo deles que não era glorificar a Deus, o objetivo deles que não era a misericórdia, os levou a usar uma pessoa, a expor essa pessoa, pegaram aquela mulher e colocaram em pé na frente de todos. É como se nós pegássemos alguém que tivesse cometido um pecado e colocasse em pé na frente de todos para expor essa pessoa para todos. Isto é falta de compaixão. Isto é hipocrisia. Como Jesus vai mostrar para eles que isso é hipocrisia, porque todos pecaram. Quem não tem pecados, atira a primeira pedra. Quem é o homem para fazer esse julgamento temerário e expor uma pessoa na frente de todos? Então o que nós vemos aqui, em primeiro lugar, é que Jesus ele combate esse mal. E isto é um mal terrível. Isto é falta de amor. Isto é falta de compaixão. Nós vemos que eles colocaram essa mulher em pé no meio de todos. Esses escribas e fariseus, eles foram mais longe na sua intenção de tentar Jesus, de tentar fazer com que Jesus fizesse ou falasse alguma coisa com o qual eles poderiam usar para o acusar futuramente. Note, irmãos, a oposição da mentira à verdade. Note a oposição do ódio ao amor. Note a oposição do mal contra o bem.
Nós estamos falando aqui do espírito do anticristo, ou seja, aquilo que se opõe a Cristo, aquilo que opõe aos ensinos de Cristo, aquilo que se opõe ao amor de Cristo, aquilo que se opõe à compaixão de Cristo. E eu quero dizer para vocês que este espírito de oposição a Cristo, que a Bíblia chama de anticristo, ele está no meio de muitas comunidades que levam o nome de Cristo. Pelos frutos o conhecereis. Não é possível colher espinhos, ou melhor, não é possível colher uvas de espinheiros. Não é possível. Não é possível colher figos de abrolhos. Mas pelos frutos o conhecereis. A boa árvore dá o fruto bom. Esse é o ensino de Cristo. E esse espírito opositor, ele está atuando. Ele atuava desde os dias de Cristo. Quando Cristo nasceu, esse espírito opositor tentou matá-lo, ainda bebezinho. E esses homens então, neste afã, esses homens eram conhecidos como mestres, escribas, doutores da lei. Esses homens então, neste afã de tentar acusar Cristo de algo, eles omitiram parte da lei. Entenda bem. Eles não negaram a lei. De fato, aquela mulher deveria ser morta pela lei. De fato, sim. Mas eles omitiram uma parte da lei. Eles manipularam a lei. Eles fizeram o que é comum ao espírito opositor fazer contra Cristo: misturar mentira com verdade. E é por isso que Cristo, ao longo desse capítulo, vai falar: o pai de vocês é o diabo. Ele foi homicida desde o começo. Ele é mentiroso. Cristo vai falar isso abertamente para eles, conforme nós lemos aqui. Eles misturaram a mentira com a verdade. E eles, olha só o que eles dizem aqui no verso 5. E a lei nos mandou, Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Que diz tu? Não é isso que a lei manda. Não é isso que a lei mandava. A lei mandava que a mulher e o homem fossem mortos. Não só a mulher. E aqui ele falou, tais mulheres. A lei manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Irmãos, eu já vi, talvez os irmãos já tenham visto, estudos ou sermões sobre esse texto, falando que o homem que era pego em adultério não era condenado à morte, era só a mulher. Como se a responsabilidade fosse só da mulher. Tem um ditado que diz, quando um não quer, dois não brigam, não é verdade? E aqui, os dois deveriam ser, conforme nós vemos em Levítico, capítulo 20, verso 10. Levítico, capítulo 20, verso 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto, o adúltero e a adúltera. Ambos, os dois. Aqui em Deuteronômio 22, 22. Vamos ver também. Deuteronômio 22, 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal do meio do povo. Então nós vemos que esses falsos mestres, eles não têm pudor. Eles não têm nenhuma dificuldade, eles não têm temor. Eles simplesmente manipulam a lei, eles manipulam as escrituras para usarem a seu próprio favor. Quem já ouviu alguém falar assim, eu vou usar a escritura contra essa pessoa? Escritura não é para ser usada. Escritura é para ser estudada, aprendida e obedecida. Ninguém é dono dela. Não existe particular interpretação. A própria Escritura vai revelar as Escrituras através da iluminação do Espírito Santo. Não há o que procurar nas Escrituras para acusar alguém, nem para absolver alguém. Ela é o que é, e a condenação e a absolvição, quem fará é o próprio Deus. Deus é o dono da sentença. E eles então manipularam tudo para que pudessem então expor aquela mulher, mas o objetivo não era a mulher. O objetivo era Cristo.
Tanto que nem se preocuparam com o homem que estava com aquela mulher. Essa mulher foi pegada, foi encontrada, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Entenda bem, esse é um ato que é impossível cometer sozinho. Se ela foi flagrada em flagrante adultério, o homem deveria estar ali também. Por que não levaram o homem também na presença de Cristo? Levaram apenas a mulher, o importante não era cumprir a lei, o importante não era o rigor da lei. O que eles queriam de fato, como as Escrituras dizem, era usar a lei para fazer uma oposição clara a Cristo. Ou seja, é possível alguém pegar a Bíblia, é possível alguém abrir a Bíblia e falar algo para você, mas este algo que está sendo dito para você não vem do Espírito Santo, vem do próprio Espírito do Anticristo, de oposição a Cristo. Isso é tão comum, irmãos. É tão comum hoje em dia. Por isso, muito cuidado com o que a gente assiste em televisão, o que a gente assiste no YouTube. Olha o que diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Olha o que diz isso aqui. Aqui é Paulo falando, tá? Ele está falando aqui, e ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A forma que Deus usou para que o rebanho seja pastoreado é instituindo pastores e presbíteros na igreja local. Esta foi a forma que Deus instituiu. Por que o homem despreza a forma que Deus instituiu e fica buscando alimento fora? Por que o homem ele rejeita a forma que Deus instituiu? Que Deus instituiu pastores e bispos para alimentar aquela porção do rebanho, do qual esses pastores e bispos vão responder um dia para Deus. E isso não é brincadeira. E por que esse rebanho se omite de submeter-se ao pastor e ao presbítero que vão responder para Deus, para ficar se alimentando e pegando contaminações de fora? Por que isso? Senão oposição a Cristo. Isso é oposição a Cristo. Porque tudo que nós fazemos contrário ao que Deus instituiu é oposição a Cristo. E é por isso que essa palavra nos é revelada. É por isso que isso não é uma opinião humana particular de ninguém. É por isso que isso aqui está escrito aqui. E esses falsos mestres e falsos profetas, eles manipulam as pessoas. Eles misturam verdade com mentira. E essas pessoas se contaminam. E depois querem contaminar todo o rebanho. Com as contaminações que pegaram fora. É como o matrimônio. A relação de Cristo com a igreja é como um matrimônio. Imagine que um homem case com uma mulher. Ela é sua esposa. E Deus instituiu que ele seja o sacerdote do lar. E o desejo dela é para o seu marido. E essa mulher, ela quer fazer alguma coisa, ela quer fazer uma viagem, ela quer fazer um curso, ela quer comprar um eletrodoméstico. Mas ela não conversa com o seu marido, ou talvez até converse. Qual é a sua opinião sobre isso? Mas ela pega a opinião do vizinho do lado, a opinião do outro vizinho do lado, a opinião do dono da padaria, a opinião do farmacêutico, e só o que o marido dela fala para ela não é suficiente. Amados irmãos, não é bom que essas coisas sejam assim, porque não foi assim que Deus instituiu. Não foi assim que Deus instituiu. Obviamente, os pastores e mestres deverão ter temor e ensinar corretamente seu rebanho. Obviamente, o marido deverá ter temor e amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas fazer o que esses falsos mestres fizeram é o que está sendo feito nos dias de hoje. Portanto, submeta-se ao que Cristo instituiu. Vemos aqui, Cristo elimina ali seus acusadores, Cristo não a condena, pois toma o pecado dela para si mesmo. O que Cristo fez ali com aquela mulher
Cristo, mais do que ninguém, Cristo era o único ali que poderia condená-la. Porque quando ele fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem era o único presente ali que não tinha pecado? Cristo. Ele poderia pegar uma pedra e apedrejá-la. Ele tinha o direito de fazer isso. Mas ele não fez. Porque Cristo, ele preza mais a misericórdia do que o juízo. Diferente dos falsos mestres, que têm seus objetivos escusos. Cristo tem compaixão e nos ensinou a ter compaixão. E da mesma forma que ele nos ensinou a orar, e ele ia para os Montes das Oliveiras, da mesma forma que ele nos ensinou a congregar, e ele congregava no templo, da mesma forma ele nos ensinou a ter compaixão das pessoas, e ele teve compaixão daquela mulher. Talvez fosse mais simples para ele deixar condenar a mulher, afinal, o pecado dela foi surpreendido. Não havia como ela negar aquilo. Então, Cristo, ele toma o pecado daquela mulher para si mesmo. Convido você a ver aqui um texto bem conhecido, Romanos capítulo 8, verso de 1 a 3. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, note o Espírito com letra maiúscula, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no caso que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Essa foi a mensagem para aquela mulher, essa mensagem para esta igreja. Há perdão para os seus pecados. Existe perdão para os seus pecados. Temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele sentiu ele não pecou, mas ele sentiu essas tentações. Há perdão para o seu pecado. E tudo, seja o que for, que você identifique em sua vida, que você já fez totalmente contrário ao que Deus instituiu, você não será apedrejado, não por esta igreja, porque há perdão para os seus pecados. Então Cristo, ele se revela àqueles homens, Cristo elimina aqueles acusadores, e depois ele se revela àqueles homens, mas eles o acusaram, assim mesmo. Veja no verso 12, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Essa luz brilhou naquela situação em que os falsos mestres queriam condenar aquela mulher para tentar Cristo. Essa luz brilhou ali. E eles viram isso. Eles viram tão claramente essa luz, que o pecado deles, as trevas ocultas na mente deles, foi revelada ali. Porque quando Cristo fala que não tem pecado, atire a primeira pedra. Diante dessa palavra de Cristo, não era a palavra de um homem qualquer. Talvez se eu falar isso as pessoas riam. Quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Talvez eles me apedrejem. Mas era a palavra de Cristo. E essa palavra não tem defesa. E quando Cristo falou aquilo, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, ele trouxe luz para aquelas trevas que estavam ocultas na vida de cada uma daquelas pessoas. Aquelas trevas que estavam ocultando, melhor dizendo, o pecado na vida de cada uma daquelas pessoas. Doutores da lei, mestres disso, mestres de não sei o que lá, que exigiam que aquela mulher fosse apedrejada. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A luz brilhou, revelando o que as trevas estavam mantendo ocultas. E aquelas pessoas então não resistiram. E abortaram a missão. Começou a sair cada um de um lado. Não resistiram a Cristo. E aí depois Cristo, ele se revela e fala, eu sou a luz do mundo. O que aconteceu aqui foi porque eu sou a luz do mundo. E aqueles homens voltaram a rejeitar. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus.
E começaram de novo a procurar formas de querer criticar tudo a testemunho de ti mesmo. Logo o teu testemunho não é verdadeiro. Começaram a questionar Cristo ali. E depois, em outro momento, Cristo e os judeus voltam a debater ali no verso 21, né? De outra feita lhes falou dizendo: vou retirar-me e vós procurais, vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Este espírito, enquanto a pessoa está dominada por esse espírito de rebelião, por esse espírito de oposição a Cristo, aonde Cristo está, aonde está instalada a sua paz, essas pessoas não podem ir. Elas vão até lá, elas vão tentar, mas não vão ficar. Elas não ficam. Elas vão onde Cristo vai, eles não vão poder ir. Para o céu, onde Cristo vai, eles não vão poder ir. É isso que Cristo está falando. Mas o que eu quero salientar são 4 palavras de Cristo que encontramos neste capítulo 8, para nós partirmos para o encerramento. A primeira delas está no verso 11. Respondeu-lhe ela: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Primeira palavra de Cristo que eu quero comentar com os irmãos aqui. Há perdão para você, mas vá e não peques mais. Sabe por quê? Porque a resposta para a bênção do perdão é a gratidão em atitudes. Nós vemos aqui Romanos capítulo 6, versos de 1 a 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque afinal a palavra diz, não diz? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós vamos fazer o quê? Vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante ainda? Não, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Será que ignoramos isso? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Será que nós não percebemos que quando Cristo lhe deu essa palavra, nós vemos aqui, ó, verso 4, fomos pois sepultados, aqui é Paulo falando, né? Eu digo Cristo lá em João. Fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim andemos nós em novidade de vida. Será que a gente não vai ver essa luz do mundo, que teve compaixão com aquela mulher, que se revelou aos homens, que decretou que há perdão para nós, e nós não vamos andar nessa novidade de vida? Nós vamos continuar misturando mentira com verdade, a ponto de Cristo falar: para onde eu vou, vós não podereis ir. No capítulo inteiro de João, em vários momentos ele fala: morrereis nos vossos pecados se não credes que eu sou. Aquela palavra que Deus deu para Moisés. Moisés pergunta: quem direi que me enviou? Deus fala: eu sou o que sou. Diga: eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Essa mente que você tem não vai compreender o Deus grande. Nós podemos compreender o que Deus se revelou nas Escrituras. E Ele revelou que Ele é a luz do mundo. Ele revelou que há perdão para os seus pecados. E Ele revelou: vai e não peques mais. Por quê? Para que você seja ressuscitado com Ele em glória. A luta, de fato, é contra o velho homem.
Não deixemos o velho homem dominar. E a única forma de fazer isto é observando a santa palavra de Deus. Lembra? A lâmpada e o azeite? A lâmpada e o azeite. É a palavra e a ação regeneradora do Espírito. E os sacramentos que fortalecem a nossa fé como meio de graça. A segunda palavra está no verso 12. Eu sou a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Te convido a abrir sua Bíblia lá no livro do Gênesis, capítulo 1. Vamos ler até o verso 3. Deus aqui está criando todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Verso 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Que luz? Que luz é essa aqui? Os luzeiros só foram criados no quarto dia da criação. O sol, a lua, os astros. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus decretou que a glória, a sua própria glória, manifestada no seu Filho, Cristo, iluminaria o mundo desde a criação. Aqui não é a luz do sol, não é a luz da lua, não são os luzeiros. Esta luz que foi criada aqui, ela não extinguiu as trevas, ela fez separação entre luz e trevas. E haviam abismos aqui na criação. E o Espírito de Deus pairava nesses abismos. Ainda hoje existem abismos. E ainda hoje as trevas encobrem os abismos. E ainda hoje o mundo necessita da luz. E a luz veio ao mundo. Mas os homens a rejeitaram, porque as suas obras eram más. E eles preferiram então as trevas do que a luz. Não levaram em conta os abismos, onde um dia eles poderiam cair. Gostaria de convidar você a ver aqui João capítulo 1, versos de 7 a 9. João capítulo 1, versos de 7 a 9. João Batista, falando sobre João Batista, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Mesmo os homens preferindo as trevas, mesmo os homens preferindo que as trevas ocultem as suas obras, quando a luz é manifesta, as obras vão se revelar. Foi o que aconteceu com os falsos mestres naquele episódio da mulher. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Foi revelado que todos tinham pecado. Aqueles homens que se sentiam orgulhosos por fazerem orações em pé nas praças, por ter partes da lei escrita nos seus filactérios. Filactérios eram uma espécie de franjas que eles usavam com a lei escrita, e que eles falavam, eu não sou igual àquele publicano. Aqueles homens que se orgulhavam de serem doutores da lei e mestres e senhores, tiveram que abaixar a cabeça e sair, porque a luz revelou suas más obras. E aquele povo, que depois a palavra vai falar que muitos creram em Cristo, viram que aqueles homens tinham uma aparência de serem notáveis, de serem doutores da lei, de serem santos, de serem consagrados, de serem renomados, de serem famosos. Aquelas pessoas viram que eles eram apenas pecadores. Hoje você abre a televisão, você vai ver pastores renomados, teólogos famosos, pessoas aparentemente consagradas, cheias do Espírito, cheias de poder, cheio disso e cheio daquilo, mas quando a luz de Cristo revelar, você vai ver que essas pessoas são apenas homens pecadores. Assim como eu, e assim como você, sem querer ofender ninguém. Somos todos iguais. Portanto, não adore a homens,
Não é um homem que vai te conduzir para o céu. É a palavra. O que você tem que julgar é o que está sendo pregado, o que está sendo falado. É isso que você tem que julgar. Não é a aparência da pessoa, não é se é uma pessoa renomada que já pregou no mundo inteiro. Não é isso. Primeira palavra, vai no PEC mais. Segunda palavra, eu sou a luz do mundo. A terceira palavra que eu quero comentar com os irmãos, são só 4. Se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está aqui no verso 31 de João 8. Verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Você veja que aqui, naquele momento de debate, quando foi revelado o pecado daqueles falsos mestres e alguns creram em Cristo, Jesus se dirige a esses que creram. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como tu dizes, sereis livre. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. Em pecado, quem morrer em pecado não crê de fato no grande eu sou. Não vai poder ir para onde ele vai. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade aqui é o sonho da humanidade, o sonho de todos os homens. Sempre foi ser livre. A mitologia fala de Ícaro, que queria ser livre, queria voar como os pássaros. Criou uma espécie de cera com pena de aves para sair voando. Um grande filósofo chamado Epiteto, ele disse: o homem só poderá ser livre, isso no período estoico, né? O homem só poderá ser livre quando libertar-se de si mesmo. O que Epiteto nos ensinou é como o homem se liberta de si mesmo. Ele filosofou isso, mas ele não ensinou como se faz isso. Como o homem se liberta de si mesmo. Como o homem se liberta das suas preocupações. Como o homem se liberta dos seus desejos. Como o homem se liberta do seu próprio pecado, que o escraviza. Somente Jesus diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vai ser lançado luz dentro de você. E por fim, a quarta palavra. A primeira é: vai no peques mais. A segunda: eu sou a luz do mundo. A terceira: se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a quarta é: quem guarda a minha palavra não morrerá eternamente. Essa palavra aqui, irmãos, ó. Não é o que eu falo. Se um dia eu falar algo errado, não é a mim que você tem que seguir, é isso aqui, ó. Quem guarda a minha palavra, quem guarda a minha palavra não morrerá eternamente. Está no verso 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. O princípio da ressurreição, certa vez eu fiz um texto falando sobre isso lá em Números 17, quando Deus vai instituir o sacerdócio, que ele instituiu a tribo de Levi. Ele fala para Moisés: pega uma vara de cada cabeça de cada tribo e leva na tenda da congregação. Leva lá. A que florescer será do sacerdote. Foi da tribo de Levi, a vara de Arão. Floresceu e brotou amêndoas. Certo? Este é o princípio da ressurreição. Não depende de ordem natural. Não tinha como aquele pedaço de pau que era um cajado, um bordão, uma vara para espantar animais, para ajudar na caminhada nas rochas. Não tinha como florescer nada dali. Um dia ele era uma árvore viva. Agora é um pedaço de pau, de madeira só. E ali floresceu. Nasceu até amêndoas ali. O princípio da ressurreição não é a ordem natural. O princípio da ressurreição não é a vontade do homem. O princípio da ressurreição, muito menos, é as boas obras dos homens.
ou as boas intenções. O princípio da ressurreição é a autoridade de Deus. Esse é o princípio da ressurreição. É a autoridade de Deus. Portanto, esta palavra de autoridade que ele diz é que se ele determinar que nasça amêndoas, vai nascer amêndoas, seja o que tiver morto. Se os teus sonhos morreram, se a tua alegria morreu, se a tua esperança morreu, se teu ânimo morreu, ou até mesmo a tua fé, ou até mesmo o teu amor, se está esfriando. Se você não consegue mais amar a Deus, se você não consegue mais amar a tua esposa, se você não consegue mais amar o teu marido, se você não consegue mais amar os teus filhos, se você não consegue mais amar os seus irmãos da igreja, leve essa morte que está dentro de você no templo da congregação. É só Ele que pode fazer isso. Não depende da nossa vontade, não depende de ordem natural de nada. Não vai depender de circunstâncias, não vai depender das coisas melhorarem amanhã. Entenda bem. Vai depender apenas de um princípio: a autoridade exclusiva de Deus em determinar. E tudo aquilo que Ele instituiu, Ele vai zelar para que isso aconteça. Quero terminar dizendo que Jesus falou: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em algum capítulo onde Cristo foi exposto e julgado para os homens, como este capítulo 8, por exemplo, Ele foi julgado por trazer graça e luz para os homens. Ele nos deixou lições preciosas. Convido você para guardar essas lições no seu coração com muito amor, muito amor, muito amor por essa palavra. Porque são palavras de amor e são palavras de vida eterna. Palavras que vêm do único princípio que vai nos ressuscitar, a autoridade de Deus. Quero, como resposta desse sermão, o hino 183.